presença. Bill Johnson, Desvendando Questões Celestiais. Capítulo 4 de 11. A presença que nos capacita. As pessoas mais temidas e respeitadas no Antigo Testamento eram os profetas. Quando eles falavam, as coisas aconteciam. A interação que tinham com Deus produzia um saudável temor a Deus que frequentemente tinha forte impacto em como o povo pensava e vivia. Havia uma coisa que os separava do restante da multidão. Era que o Espírito de Deus vinha sobre eles. Tudo mudava naquele momento. Eles passavam de cidadãos respeitados de uma cidade a cidadãos temidos do céu. Não há dúvidas de que eles tinham um dom de Deus que era diferente. Eles podiam ver. No entanto, era o Espírito de Deus sobre eles que tinha a mais impressionante influência. Deus falava através deles, complementando sua palavra com sinais e maravilhas. Essas pessoas incomuns fizeram acontecer alguns dos momentos mais bizarros da história. E nós somos mais ricos por causa deles. Os profetas sobre eles. É isso. O Espírito de Deus, aquele que enche o céu com sua presença, repousa sobre as pessoas. E, quando ele o faz, coisas acontecem. Esses antigos profetas carregavam a presença de Deus de uma forma que era rara, principalmente naquela época. O papel que desempenhavam ainda é muitas vezes incompreendido hoje. Eles tinham uma função vital na crescente revelação da interação da presença de Deus e do propósito do homem na Terra. Se pudermos ver a história deles claramente e reconhecer os momentos causados por esses grandes homens e mulheres de Deus, seremos posicionados para abraçar mais prontamente a missão da nossa época. Ela deve ser uma época ainda maior como Deus prometeu. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo Ag 2:9. Além disso, podemos ter maior clareza de coração e mente através dos avanços que as gerações anteriores obtiveram por nós. Podemos ter maior clareza de coração e mente através dos avanços que as gerações anteriores obtiveram por nós. Muitas dessas histórias nos dão vislumbres proféticos sobre um dia vindouro, um dia em que o que era bizarro e estranho se tornará normal. Mesmo agora existem coisas com que vivemos na igreja que antes eram raras ou impossíveis. Acredite ou não, as coisas estão avançando. Progredindo. Há uma progressão clara na revelação de Deus para o seu povo e um aumento de sua presença e glória manifestas. Ele realmente foi verdadeiro quando disse, do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. 9:7. Desde que essas palavras foram proferidas, só temos visto aumento. Temos que ajustar a forma como pensamos e enxergamos para não só observar, mas também cooperar com o que Deus está fazendo. Novamente, sua palavra diz sobre nós. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena 8. Nós podemos e devemos esperar progresso. O mesmo versículo é mais maravilhoso ainda na versão amplificada. Mas o caminho do, firmemente, justo e correto é como a luz da alvorada, que brilha mais e mais, brilhante e claro, até que alcance sua glória e força plenas, no dia perfeito, que será preparado. Esperar algo menos que o progresso é a pensar contra o verdadeiro impacto do aumento da manifestação da justiça de Deus na terra através de seu povo, soberanamente dele. Na maioria das vezes em que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ele move através dela de acordo com a sua própria maturidade e seu desejo de ser usada. Eu disse na maioria das vezes. Já vi várias ocasiões em que o Espírito Santo encheu alguém que não estava sedento e, em alguns casos, eles sequer estavam dispostos a serem usados. Como um observador, isso coloca em mim o temor a Deus. Nesses exemplos, Deus agiu em sua soberania. Maravilhoso, temível e incrível, tudo ao mesmo tempo. Cal Peet, diretor do Ministério Ealing Homes cuja base fica em Spokane, Washington, experimentou um desses eventos. Eu vi Deus escolhê-lo. Mesmo se eu vivesse nessa terra por mais 1000 anos, eu não poderia esquecer o que testemunhei naquela noite. Deus possuiu aquele homem. Minha esposa e eu havíamos sido convidados para sermos os novos pastores da igreja Bethel em Redding, Califórnia. A liderança soube do que estava acontecendo na igreja que pastoreávamos em Weaverville, Califórnia, e tinha sede de que o mesmo acontecesse na Bethel. Logo depois que chegamos, o derramamento do Espírito Santo começou. Foi maravilhoso, glorioso e controverso. Sempre é. Parte da igreja rapidamente abriu os braços para aquele derramamento. Outros deixaram a igreja. As coisas estavam acontecendo tão rapidamente que a equipe e a liderança não podiam ajudar a liderar. Com a sugestão de um dos membros da minha equipe pastoral, fizemos uma reunião particular apenas para a equipe. Eles queriam me ajudar a liderar a igreja naquele movimento. Na reunião, tínhamos grupos de pessoas prontas para servir a equipe pastoral e trazê-los àquele encontro divino que estava transformando tantas vidas. Foi lindo.
Agendei a mesma reunião com a nossa liderança. Cerca de 100 pessoas compareceram naquela noite. Eu compartilhei de forma breve o que Deus estava fazendo e convidei o Espírito Santo para estar presente. Foi maravilhoso e simples. Cal e Michelle Pierce faziam parte daquela equipe, já que Cal servia no conselho da igreja. Descobri depois que eles não gostavam do que estava acontecendo e planejavam sair da Bethel, igreja com a qual estavam compromissados por mais de 25 anos. A controvérsia e as manifestações incomuns de Deus rapidamente eles sentissem no coração que deviam ir embora. No entanto, naquela noite, Deus tinha outra coisa em mente. Eu assisti Deus descer sobre Cal e possuí-lo. Eu gostaria de saber dizer isso de outra maneira, mas acho que não seria tão sincero. Ele ficou possuído por Deus, foi escolhido para algo pelo qual ele sequer estava interessado. Após quase todos terem deixado a sala, Cal ainda estava de pé, tremendo, com ondas de glória e poder pulsando pelo seu corpo. Foi maravilhoso. Foi glorioso. Foi algo sério, realmente sério. Deus havia escolhido aquele homem. E o fruto que agora flui dele e de sua esposa Michelle testifica o impacto daquele momento, que só pode ser mensurado na eternidade. Por muito tempo, tenho sentido que muitas coisas são lançadas para debaixo do tapete chamado de soberania de Deus. Em outras palavras, ele leva a culpa por qualquer coisa que acontece. As pessoas geralmente acham que tudo o que acontece é a vontade dele porque ele é Deus. Acham que tudo o que acontece é a vontade dele porque ele é Deus. Chamam isso de vontade soberana de Deus. Isso simplesmente não é verdade. Deus quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pí 3:9. Alguém está perecendo? Sim. Essa é a vontade de Deus? Não. Por causa disso, eu tendo a enfatizar o papel que exercemos no resultado das coisas. Porém, amo quando ele viola o meu entendimento e minha zona de conforto e faz algo tão incrivelmente soberano que me faz temê-lo mais ainda. Aprendi que ele não violará a sua palavra, mas ele parece não se importar em violar o nosso entendimento dela. Profético sem querer. Certa vez, fui pregar na base da Jocum, no Colorado. Chris Vallotton, na época um empresário, foi me ajudar. Hoje ele é um profeta muito maduro e experiente em âmbito internacional que trabalha em nossa equipe na Bethel. Vimos o Espírito de Deus equipe na Bethel. Vimos o Espírito de Deus descer sobre muitas pessoas de formas maravilhosas. Mas ele repousou de maneira única e poderosa sobre uma jovem que não tinha experiências anteriores com dons espirituais, principalmente o profético. Na verdade, ela sequer acreditava que eles existiam. Deus vinha sobre ela de formas que atemorizavam a todos. Ele queria falar através dela. Para ser sincero, eu não posso afirmar se ela estava disposta. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo nela e através dela até que tudo terminou. Foi tão glorioso, mas tão sério. A palavra do Senhor através dela foi pura e poderosa. Seu passado extremamente conservador havia guardado de muitas coisas que contaminavam sua geração. Caminhamos com ela ao redor da sala para orar pelas pessoas. A unção para isso estava obviamente sobre ela, e não em nós. Cada pessoa a quem a levamos foi poderosamente tocada pelo Senhor através das palavras dela. Cada palavra profética era tão profunda. Ela falava coisas que nunca poderia saber no natural. Aquilo foi maravilhoso. Sim. Glorioso. Sim, sem palavras. Mas Chris e eu tivemos que passar muito tempo conversando com ela entre as sessões, pois aquilo assustou. Com razão. Nós sabíamos que era Deus. Mas também havia sido além do que para nós era comum. Essa situação revela a grande necessidade de uma cultura que tem um entendimento de como o Espírito de Deus move. Muitas pessoas não têm com quem conversar quando Deus as toca de maneira diferente. A reação comum de muitos na igreja é tentar ser como a maioria, então nossa experiência com Deus é levada ao menor denominador comum. As pessoas frequentemente, sem saber, se afastam da unção em suas vidas para preservar seu sentido de autocontrole. O outro extremo é que às vezes elas pensam que estão enlouquecendo porque suas experiências parecem lá, e essa é uma de suas armadilhas. Então acabamos sabotando o que Deus na verdade está fazendo. As pessoas nessa posição precisam de ajuda para processar e aprender o dom que está nelas. A história pessoal de Chris é bastante profunda. Ele levou anos para descobrir o que Deus estava fazendo nele, pois era demasiadamente fora da nossa realidade e experiência. Se tivéssemos mais pessoas experientes e maduras na época do desenvolvimento de Chris, poderíamos ter economizado anos de turbulência para ele.
Essa é a razão por que ele tem um coração voltado para aqueles que têm esse dom profético pouco comum em suas vidas. Eu sei que existem muitos que acham que esse tipo de encontro não pode ser de Deus. Afinal, o Espírito Santo é um cavalheiro. Pelo menos foi isso que eu escutei durante os maravilhosos anos da renovação carismática dos anos 60, 70 e início dos 80. Um cavalheiro? Minha carismática dos anos 60, 70 e início dos 80. Um cavalheiro? Minha resposta é que talvez seja, mas cavalheiro no sentido definido por Deus. Lembre-se, esse cavalheiro derrubou Saulo de Tarso do burro, ver Atos 9. Leia sua Bíblia. Ele faz o que o agrada. Ele é Deus e não vai caber em nossas caixinhas. Há muitos que têm medo de que Deus faça algo assim com eles e, consequentemente, não conseguem se render totalmente. E há também outros que pensam que, se Deus tocá-los dessa forma, tudo seria consertado. Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece nossa maior necessidade e nosso maior desejo. Como um pai perfeito, ele anseia prover aquilo que é preciso para nos levar ao próximo nível. Mas ele também sabe o que nos distrai de nosso propósito e desenvolvimento. Devemos confiar nele para organizar essa parte de nossas vidas, em que ele torna disponível para nós. Um rei que se saiu mal. Algumas histórias bíblicas se destacam neste assunto, mas eu escolhi duas por causa de suas singularidades. A primeira tem a ver com o rei Saul. Ele começou como um bom rei. Ele tinha zelo pelo Senhor e se levantou com indignação justa quando os inimigos de Israel ameaçaram a segurança de seu povo. Mas ele não é lembrado por isso. Ele é lembrado por suas falhas, já que eventualmente se tornou um rei perverso, um rei muito perverso. Apesar de Deus saber o que havia no coração de Saul desde o início, deu a ele a oportunidade de se sair bem. No começo, o profeta Samuel lhe contou sobre um encontro que ele teria, o qual mudaria tudo. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles descendo do altar do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. 1 Samuel 10:5-6. O Espírito do Senhor já estava sobre os profetas. Quando Saul entrou na atmosfera deles, o que estava neles alcançou Saul. Eu desejo muito que aprendamos a reconhecer quando o Espírito de Deus está realmente se movendo numa pessoa. Talvez com honra aprendamos como aproveitar o que Ele está fazendo através dela para que nós também sejamos impactados mais intencionalmente por sua presença. O Espírito de Deus sobre uma pessoa gera uma atmosfera celestial aqui e agora. Nesse caso, era um grupo de profetas, então temos o aumento exponencial da presença e do poder que pôde acontecer somente através da unidade. 2 é melhor do que 1, se unidos. 2 é menos que 1, se divididos. Corporativa. Aquele encontro foi para prepará-lo para ser o tipo de rei que Israel precisava. Quando o Espírito de Deus veio sobre ele, o transformou em um novo homem. Aquele encontro realmente mudou tudo sobre ele. Dependia dele cuidar do novo jardim que Deus havia plantado em seu coração. Nós sempre temos um papel a desempenhar em nosso desenvolvimento. Os dons são gratuitos, mas a maturidade custa caro. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. 1 SM 10:7. Essa esfera do Espírito Santo seria necessária para que ele cumprisse o que Deus pretendia enquanto ele liderava o povo de Israel em paz e segurança. Através desses meios, ele teria acesso às esferas em Deus para fazer o que achasse melhor. Um bom começo. O encontro profético aconteceu exatamente como Samuel havia dito que aconteceria. Isso capacitou Saul a começar bem. Ele possuía o senso de humildade necessário, assim como um zelo significativo pelo nome do Senhor. Aquele encontro com os profetas sem dúvida o transformou no homem de que Deus precisava naquela posição. Mas Deus não é o responsável pelo nosso potencial. Nós somos. Todo o céu é encarregado de se certificar de que tenhamos tudo de que precisamos para alcançar nossos destinos projetados por Deus. A palavra do Senhor foi dita. E nós devemos agir. Através de uma série de escolhas desastrosas, Saul se tornou o rei não confiável de Israel. Deus começou a procurar outro, um segundo o seu coração. Ele encontrou um jovem cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era um adorador. Seu nome era Davi. Uma das declarações mais assustadoras que podemos escutar é: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 SM 16:14. O grande dom e a grande responsabilidade têm tudo a ver com a presença de Deus. Mais tarde, na própria vida de Davi,
Escutamos ele clamar: não tires de mim o teu santo. 51:11. A presença de Deus deve ser nosso galardão. O perverso é ungido. Essa é uma parte bastante estranha da história. Anos se passaram e Saul agora é um rei muito perverso. Ele odeia a unção e principalmente o ungido, Davi. Tornou-se óbvio para ele que Deus havia escolhido outro homem para servir como rei, pois ele havia abusado de sua posição. Saul tinha inveja de Davi e tentou matá-lo. Ele enviou servos para capturarem Davi a fim de que pudesse se livrar daquele que o fazia lembrar-se do que havia perdido. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe profético. Contaram isto a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe profético. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe profético. Finalmente ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi pelo caminho em transe profético, até chegar a Naiote. E despindo-se de suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Ele ficou deitado nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo diz: está Saul também entre os profetas. 1 Samuel 19:20-24. Quando o Espírito de Deus pousa sobre as pessoas, elas fazem coisas extraordinárias em seu nome. O Espírito de Deus, ao descer sobre um grupo de pessoas, automaticamente carrega a atmosfera. Isso acontece sobre um grupo de pessoas, automaticamente carrega a atmosfera. Isso aconteceu nesta história. Os profetas estavam profetizando e o ar estava pesado com a presença de Deus. E aqueles servos, que tinham a missão de assassinar, acabaram caindo sob a influência profética e começaram a operar fora de seus dons. Eles profetizaram. Saul então enviou um segundo grupo, que reagiu à unção da mesma forma. E, por fim, enviou um terceiro grupo que teve o mesmo resultado. Aquilo frustrou Saul até o seu limite. Ele sabia o que estava acontecendo com eles, pois aquilo fazia parte de sua história. Ele havia tido a mesma experiência. Essa provavelmente é a razão por que ele não matou aqueles servos que falharam em sua missão. Um vislumbre da graça. Esse é um exemplo extremamente maravilhoso da graça. É por isso que digo que há muitos exemplos no Antigo Testamento que na verdade... E esse é o lugar perfeito por onde começar a definir essa palavra tão importante. Mas uma definição mais completa seria: favor imerecido que traz sua presença capacitadora. Ali estava a presença capacitadora de Deus dando às pessoas a chance de experimentar a vida em sua plenitude. Certamente, isso deu aos servos de Saul uma oportunidade de repensar como eles queriam viver suas vidas. Eles experimentaram a vida no Espírito. Agora eles estavam arruinados para qualquer outra coisa. Esse é um vislumbre profético da graça. Saul finalmente decide ir por si mesmo. E apesar de estar em condições péssimas, com um coração cheio de perversidade, ele entra na atmosfera da presença manifesta de Deus sobre os profetas e profetiza continuamente. A parte mais estranha da história é que ele tira todas as suas roupas. Estou certo de que há um grande significado espiritual nessa parte da história que eu ainda não entendi. Mas eu sei do seguinte: ele estava retornando, mesmo que fosse por pouco tempo, a uma posição, de humildade. Além disso, sem roupa, ele não iria a lugar algum tão cedo. Ele parecia estar dizendo: estou vulnerável perante o profeta Samuel. E não irei a nenhum lugar. Mais uma vez, ele teve a oportunidade de ser transformado por causa da unção. Saul encontrou o Espírito Santo, a unção que liberta. O jugo será despedaçado por causa da unção em 10:27. Mas isso não aconteceu. Você pode ter um jardim perfeitamente plantado, mas sem manutenção contínua. Em pouco tempo ele se tornará um jardim de joio. Devemos administrar a vida que Deus nos dá. A quem muito foi dado, muito será exigido. LC 12:48. O rei Salomão experimentou o desastre em sua vida porque falhou nesta única coisa. Deus deu a ele mais do que a qualquer pessoa que já existiu. Há um versículo sobre ele que penetra no meu coração mais do que todos os outros. O Senhor irou-se contra Salomão por ter sido, que lhe havia aparecido 2 vezes. Erros 11:9. Deus teve com Salomão os encontros mais raros, 2 vezes, mas o efeito parece não ter durado. Somos responsáveis pelo que recebemos.
Manter vivo o impacto de uma experiência é algo que depende de nós. Já vi pessoas receberem toques profundos do Senhor. E quando elas não administram aquele toque, as coisas ficam azedas em suas vidas. Críticos do avivamento tendem a querer desprezar o toque de Deus e dizem: viu, eu disse, aquilo não era realmente o toque de Deus na vida dele. Será que Deus deve ser questionado por causa do homem? Jesus falou sobre a cura de 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Vê Lucas 17, 2.15 e 18. Isso significa que os outros 9 não receberam um toque de Deus? Claro que não. A validade do feito de Deus nunca é. Claro que não. A validade do feito de Deus nunca é determinada pela reação do homem, seja ela boa ou ruim. A obra dele é medida pelo seguinte: eles tinham lepra, e agora não têm. Ou, eu era cego e agora vejo. Ver João 9:25. Ou, a pessoa tocada por Deus foi curada de câncer. O médico verificou e damos a Deus todo o louvor. O que faz uma pessoa tropeçar é quando ela tem câncer ou outra doença novamente. Muitas vezes, ela acredita que Deus trouxe a enfermidade de volta porque era a sua vontade desde o início. Deus não fez com que a doença voltasse da mesma forma que não a causou da primeira vez. Não faz sentido Jesus curar uma enfermidade que o Pai determinou que a pessoa tenha, senão teremos uma casa dividida, aquela que não permanece. Vê Lucas 11:17. Isso faz surgir outro assunto a ser discutido em outra ocasião. Mas a necessidade nunca está no lado de Deus da questão. Seria tolo questionar a Deus por causa de uma necessidade que repousa diretamente séria e deve ser abordada sem dar a Deus o crédito pela obra do diabo. Lê Lucas 11, 2.24-26 e 1 Coríntios 11, 2.27-30 é uma boa maneira de começar. Um guerreiro temente. A segunda história na verdade nos dá um entendimento sobre os caminhos do Espírito, e é inclusive minha favorita em toda a Bíblia. É sobre um dos juízes de Israel, Gideão. Gideão é alguém que rapidamente se torna o favorito de muitos da mesma forma que o apóstolo Pedro, pois nos identificamos facilmente com ele. Ele era simplesmente um medroso. Quando Deus estava procurando por alguém que libertasse Israel de seu opressor, escolheu Gideão. Não existe uma razão óbvia, pelo menos não uma que chame minha atenção. Deus encontrou Gideão escondido num tanque de prensar uvas, tentando malhar trigo. Os midianitas vinham roubando o povo de Israel por um tempo. Sem dúvida, ele estava tentando conseguir suprimentos para sua família sem ser roubado novamente. Independentemente disso, malhar trigo num tanque de prensar uvas nos oferece uma imagem fascinante. Trigo fala do pão da palavra de Deus, ensinamento. Vinho representa a experiência palpável com o Espírito Santo, às vezes, encontros inebriantes. Sob a perspectiva de Deus, eles nunca estão em conflito um com o outro, mas frequentemente sob a nossa sim. Cada um serve a um propósito com o qual o outro não pode lidar. A imagem interessante é a de Gideão tentando tirar o pão da palavra de Deus de um lugar onde o vinho é feito. Não funciona. Vimos isso nos primeiros dias do derramamento. As pessoas estavam com raiva porque não havia tanta ênfase em ensinamento. Nós tentávamos. Mas é difícil tentar tirar pão de uvas. Em quase todas as vezes que tentamos, parecíamos estar lutando contra o coração de Deus naquele momento. O oposto também é verdade. Muitos querem apenas sentar e também é verdade. Muitos querem apenas sentar e cantar ou dar risadas enquanto Deus deseja construir nosso entendimento através de sua palavra. Minha filosofia é a seguinte: quando Deus estiver servindo vinho, beba. Quando Ele estiver servindo pão, coma. Os poderosos estão se escondendo. Deus fala através de seu anjo e chama Gideão de poderoso guerreiro. Ver Juízes 6:12. Gideão responde: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? JZ 6:13. Isso me parece engraçado. Um anjo acaba de falar com ele enquanto ele está escondido num tanque de prensar uvas, e quase sem hesitar ele prontamente tem uma resposta para o anjo. Não deveríamos ficar surpresos em saber no que Gideão estava pensando quando o anjo apareceu. Suas armas. Se há um versículo na Bíblia que parece descrever o coração das pessoas que muitas vezes perdem o que Deus está fazendo, é esse, cuja ideia é esta: se Deus está conosco, por que todas essas coisas ruins aconteceram? E onde estão os milagres sobre os quais sempre ouvimos? Até hoje, muitos parecem não perceber que Ele não causa as coisas ruins, mas, ao contrário, nos equipa com autoridade, poder e missão para lidarmos com o diabo e seus feitos. Depende de nós aprender como usar as ferramentas que Deus nos dá. Se não aprendemos,
O diabo continua a roubar. Para o crédito de Gideão, ele obedece à palavra do Senhor e lhe oferece sacrifício. Mais uma vez, uma história precisa ser abreviada por causa do espaço. Mas o ponto principal dela é que Gideão tinha medo no início. Ele teve medo no meio da história. Tenho certeza de que quando Deus reduziu seu exército de 32 mil para 300, aquilo não ajudou. Finalmente, Deus dá a confirmação de que está com ele e então entrega sua missão a Gideão. E só para caber na maneira própria de Deus de fazer as coisas, ele disse a Gideão o que fazer se tivesse medo. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se, e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo puro e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo puro desceram até os postos avançados do acampamento. Juízes 7, 9 e 11. Note que o Senhor disse: se você está com medo, desça ao acampamento dos midianitas. A frase seguinte diz que ele foi ao acampamento. Novamente, isso nos diz que ele ainda estava lidando com o medo. Para onde ir a fim de buscar encorajamento? Moisés certa vez enviou 12 espias para observarem a terra prometida, que também era a cidade do inimigo. 10 espias trouxeram um relatório ruim por causa de seu medo e fizeram com que a nação de Israel também tivesse medo, ver Números 13, 2.25-33. Aqueles 10 espias apenas se juntaram e alimentaram o medo uns dos outros. Às vezes, o melhor lugar onde buscar encorajamento é o acampamento do inimigo. É onde os 2 espias ficaram encorajados e se recusaram a permitir que os 10 medrosos os alimentassem com medo. E agora é para onde Deus envia Gideão, o medroso. Parece até humor divino. Se você está com medo, vá até aquele de quem você tem medo. Quando obedeceu, Gideão ouviu que um deles havia tido um sonho, que foi interpretado como sendo sobre serem derrotados por Gideão. Ver Juízes 7:2. Com certeza o encorajou. A metáfora suprema. A história continua a relatar que Gideão e seus homens fizeram exatamente aquilo. Eles derrotaram os midianitas e restauraram Israel em lugar de força e sem o abuso das nações vizinhas. É uma história maravilhosa. Mas no meio desse milagre, encontramos um versículo pouco comum. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Jz 6:34. Isso seria bom bastante como está. Porém, isso nos diz muito mais. A palavra revestiu apresenta aqui o sentido de colocar sobre, vestir, ser vestido. Nas notas de rodapé da minha Bíblia de Estudo 4a, em hebraico, isso literalmente significa o Espírito do Senhor vestiu-se com Gideão. Esplêndido. Deus vestido com Gideão. Não consigo imaginar nenhuma metáfora da vida cheia do Espírito que descreva mais precisamente o meu coração do que essa. Deus vestiu Gideão como uma luva. Aqui está a descrição do que acontece. A presença de Deus é hospedada por uma pessoa tão significativamente que ele de fato vive através dela. Não cancela quem ela é, mas a captura a plenitude, imerso na influência divina. É como se sua personalidade, seus dons e seu comportamento se expressassem através de Deus vivendo nela. Mais importante, há outro momento cheio da graça. Gideão havia recebido o favor que trouxe a capacitadora presença de Deus em sua vida para capacitá-lo a fazer o que era impossível que fizesse. Para alguns, isso implicaria que é totalmente Jesus e nada de nós. Eu não acredito que seja assim. Não há dúvidas de que ele é o fator determinante em qualquer situação importante. Mas, às vezes, temos uma visão prejudicial de nossas vidas e de nossa posição em seu plano. Já ouvi muitos orarem nada de mim, tudo de ti. É uma oração nobre. Estou certo de que resulta do desejo de não deixar que nosso egoísmo exerça alguma influência no resultado das coisas. Mas nossa justiça não deveria ter um efeito no resultado das coisas, já que ele nos tornou justos. Deus não possuía nenhum de nós antes de sermos criados. Ele não gostava disso. Por isso, nos criou. Não é como se nós não importássemos, e somente Jesus importasse. Muitos tomam a oração de João Batista como modelo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ju 13:30. Na verdade, essa não é uma oração legítima para nós. João estava fechando uma época como o maior profeta do Antigo Testamento. Ele estava passando o bastão para Jesus, que iniciaria a existência do reino de Deus na terra. O foco estava mudando de João e a lei para Jesus e o reino. João tinha que diminuir. Jesus tinha. Ao contrário, ele passou aquele mesmo bastão para nós com seu nome, poder e autoridade,
e nos comissionou a continuar o que ele havia começado. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20:21. O necessário não é menos de nós e mais dele. É necessário que todos de nós sejamos cobertos e preenchidos por tudo dele. Não há dúvida de que Jesus é a resposta, mas ele não fará isso sem nós. Este tem sido o seu plano desde o início. Então, precisamos pensar consistentemente com as maneiras dele, orar de acordo com suas promessas, e viver de acordo com a sua provisão e ser vestidos como uma luva. Selá. Na verdade, as lições que colhemos da história de Saul não são sobre ele. Igualmente, a história de Gideão não é realmente sobre Gideão. Em cada caso, estamos olhando para o privilégio de hospedar o Espírito de Deus, o grande galardão, e de aprender como ele move as pessoas. Essa é uma missão para a qual todos nós nascemos. Final do capítulo 4 de 11.